Bom dia, queridos amigos da Rádio Fênix. Fiquem agora com o quadro Vamos Falar com Deus, com Thelma Pereira. Bom dia! Estamos aqui reunidos novamente para falar com Deus. Vamos falar do significado de Deus nas nossas vidas. Meu nome é Thelma, estamos na Rádio Fênix. E para vocês entrarem em contato, para sugerir uma palavra ou fazer uma pergunta, vocês podem acessar o e-mail, mandar por e-mail vamosfalarcomdeus@radiofenixweb.com vamosfalarcomdeus@radiofenixweb.com, ok? E hoje vamos falar novamente, desse domingo, que graças a Deus estamos bem, estamos ouvindo a palavra de Deus. Vamos falar hoje de Eclesiastes 11, Eclesiastes fala do bom tempo, do tempo oportuno. Então, vamos lá, capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. 2. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. 3. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a ave para o sul ou para o norte, no lugar com que a ave cair, ali ficará. 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. 6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. 7. Certamente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. 8. Porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Amém? Então, essa palavra ela está falando, lança o teu pão sobre as águas. O pão, na Bíblia, ele significa a palavra de Deus. O pão é a palavra, é aquilo de bom que nós podemos falar de Deus. Muitas vezes nós falamos, mas eu não sei falar, eu não tenho que falar de Deus. Mas só o fato de agradecermos para outras pessoas aquilo que nós já temos de bom, aquilo que nós já somos, já é uma afirmação de que Deus existe, que Ele está nos protegendo. Muitas vezes nós não damos conta disso, Pensa que falar, saber ser um teólogo, saber a Bíblia de A a Z, de Gênesis a Apocalipse, e não é isso. Falar de Deus é você sentir Ele, é você saber que Ele está na tua vida, é saber que Ele está presente em você. Isso já é suficiente para você olhar para fora, e ver as árvores, ver o gramado, ver as coisas lindas que Deus fez. Isso é você já falar uma palavra de agradecimento, ser bom com o outro, você já está soltando o seu pão, você já está dando aquilo que Deus quer que nós façamos,
E no 2 fala, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então, muitas vezes, nós nos restringimos a falar de Deus só para uma ou duas pessoas, só para dentro de casa, né? Não falamos mais sobre a palavra, sobre o pão da vida para mais pessoas. Mas é importante nós divulgarmos aquilo que Ele tem feito na nossa vida. É importante nós falarmos com Ele. Não é fácil, né? Eu gosto muito de falar de Deus. Eu gosto muito de falar o quanto Ele é bom na minha vida, o quanto Ele me guia, o quanto Ele me leva. Mas falar assim para outras pessoas, eu tive que ter muita coragem, né? Tive que despertar em mim aquela vontade mesmo de falar. Eu necessito passar essas experiências boas que eu já tive com Deus. Eu necessito passar para as pessoas aquilo de tão maravilhoso que Ele já fez na minha vida. E com certeza Ele faz na sua e vai fazer muito mais quando você colocar isso na mão dEle, né? Colocar realmente a sua vida na mão de Deus, falar, me guia, me orienta, que aí provavelmente você sentirá um alívio, você vai sentir que você tem alguém te protegendo, alguém está com você, né? Um ser superior, uma força, uma energia positiva, porque o fato de muitas vezes estarmos com muitas pessoas não quer dizer que nós não estamos sozinhos. Todos nós, um dia, temos essa sensação de estarmos só, né? De estarmos ali naquele processo de alguma coisa que estamos fazendo, desejando, e nós sentimos só, né? Mas estando Deus conosco, você sente aquela energia muito positiva, aquela vontade de lutar, de estar sempre falando do bem. No 3 fala, estando as nuvens cheias, derrama a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Então, tem dias que nós estamos com muitas chuvas, né? Muitas chuvas são bênçãos, mas muita chuva acaba prejudicando. Tudo é assim. Tudo tem que ser dosado, né? Tudo tem que ser no limite. É o que nós procuramos muitas vezes, é o limite das coisas, é o equilíbrio. E o equilíbrio, ele tem que ser ele é emocional, né? O equilíbrio, ele é emocional, porque nós também temos que administrar esse equilíbrio, nós temos que administrar, tem coisas externas que vêm, acontecimentos que nós não esperamos, mas precisamos ter o equilíbrio. E as nuvens, elas cheias, elas derramam a chuva sobre a terra, e é o alimento, né? É o alimento que a gente precisa, é o alimento, a água, ela é a bênção de Deus. Nós precisamos, quando elas estão em excesso, como está acontecendo esses dias, está chovendo muito, e muitas pessoas não estão preparadas para essa chuva, muitos bueiros entupidos, muitas enchentes, muita morte, mas isso também é muito devido ao nosso descuido, né? Ao homem mesmo. O homem, eles não se precavê, o homem não procura não procura trabalhar isso antes, né? Os bueiros estão sujos, por quê? Porque o próprio homem, ele não tem cuidado, ele sai jogando lixo por qualquer lugar, em qualquer tempo. Muitos bueiros aí são entupidos com coisas grandes, geladeira, sofá, jogam no córrego, o córrego carrega as coisas menores para os bueiros e aí vai entupindo tudo. Isso é uma coisa que vai culpar Deus? Não, nós temos que culpar nós mesmos, né? Ao nosso descuido, ao nosso descaso, ao despropósito de achar que uma folhinha que nós jogamos aqui, ou uma folhinha que nós jogamos ali, um papel que é jogado, né? Não vai fazer a diferença. Faz a diferença sim. Então cada um tem que saber que a natureza, nós temos que cuidar dela. O homem está usando muito espaço, nós estamos usando muito espaço, né? Espaço que muitas vezes tem que ser preservado.
e é onde que está acontecendo tantas essas coisas ruins. Muitas vezes falamos, é porque está chovendo demais, ou está frio demais, ou outra coisa demais, mas nós também não preparamos para isso, nós não nos preparamos para isso. No 4 fala, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca secará. Quem observa o vento, quem fica observando as coisas ruins, temos que observar sim, mas não temos que pôr negatividade nas coisas. Porque se você não planta, você nunca vai colher. E se você não semeia, o que você vai colher? Nada, né? Então eu acho muito importante você em busca, mas em busca real dos seus objetivos. Procurar os seus objetivos concretamente. Se há um serviço que está procurando, vai entregar currículo, vai correr atrás, vai se especializar, vai estudar para aquilo, vai buscar, porque muitas vezes as pessoas, elas ficam, estamos em crise. Estamos em crise, então eu não vou arrumar emprego, eu não vou conseguir isso, porque a crise está grande. Muitas pessoas, elas crescem na crise. É quando as coisas estão difíceis, aí sim elas crescem, porque nós somos testados. Então nós temos que acreditar, e temos que acreditar que vai acontecer coisas boas e que nós vamos lutar por isso. Porque se você ficar olhando só as coisas ruins, só o que você nem levanta da cama, porque a partir do momento que você abre os olhos, você já começa a ouvir notícias não muito boas. Então nós temos que se apegar às coisas boas. Coisas maus acontece sim, e nós temos que estar preparados para isso, mas nós temos que pensar no positivo. Então nós temos que parar de ficar só vendo coisas ruins e procurar lutar, né? Acreditar nos nossos objetivos. No 5 fala, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como formam os ossos no ventre de uma mulher, de uma grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Então por isso que nós temos que acreditar, porque qual a pessoa que tem acesso a ver? Nós acompanhamos o desenvolvimento de uma criança no ventre da mãe, você acompanha, mas você não tem poder nenhum sobre o que está acontecendo ali dentro. Nós não temos poder de juntando células, formando a pele, fazendo. Nenhum homem, não existe um cientista ainda capaz disso. Isso é um processo natural, é um processo que Deus colocou para as células se multiplicando e aumentando e ali desenvolvendo o osso, todos os órgãos. Isso é uma obra divina, é uma coisa de Deus, né? E nós só acompanhamos. Então temos que pensar muito nisso. Vamos parar um minutinho e já voltamos. Retornamos à palavra de Eclesiastes 11, né? Versículo 6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Aqui o que nós estamos aprendendo é que nós temos que semear e aguardar. Nós temos que aprender a esperar, a ter um tempo, porque nós já falamos sobre um tempo determinado, tem um tempo determinado para cada coisa. Então nós não devemos nos desesperar, termos pressa, mal iniciamos um negócio e não esperamos nem aquilo prosperar, nem aquilo crescer, já desesperamos, porque não está tendo sucesso, não estou chegando no meu objetivo, não é isso que eu quero. Então vamos ter paciência, vamos aguardar, vamos ter um pouquinho mais de paz. No 7 fala, certamente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol, porque é muito gratificante nós podermos enxergar, nós podemos ver as coisas ao nosso redor. Quando eu falo que é importante nós acordarmos
e abrir os olhos e poder ver a luz, né? Não a luz física, mas saber da existência de Deus, saber que Deus nos proporcionou isso, que Ele é o grande, né? É o grande comandante da nossa vida. Ele que está dando a nós a oportunidade de enxergar tudo de bom que Ele fez, tudo que é dele, né? E que deixa nós usufruirmos. E no 8 fala: porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar do dia das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Aqui está sendo bem claro, né? Nossos dias não são só de alegrias. Os nossos dias não são só de risos. Nós também temos choro, nós também lutamos, nós também sofremos várias, né? Temos angústia, temos solidão, temos tristeza, perdemos algumas vezes a esperança, mas nós temos que acreditar que amanhã será um dia melhor, né? Que amanhã a ferida vai cicatrizar, que amanhã vai acontecer algo bom. Por isso que é muito importante essa fé, a fé de sabermos que virá um dia melhor. Porque nem todos os dias, porque se todos os dias fosse tão fácil também, tudo alegria, nós não sabíamos, numa hora nós íamos perder. Porque tudo que é fácil demais, a gente acaba enjoando. E um dia nem aquilo que nos proporciona muitos momentos bons, muitos momentos alegres, muito riso, muita alegria, ia acabar não tendo muito sentido. E acabar você não tendo muito sentido, porque tudo que é demais acaba enjoando. Então, por isso que isso é dosado. Nós temos um tempo, já foi falado sobre isso, nós já falamos, um tempo para cada coisa. Um tempo de sorrir, um tempo de chorar, um tempo de plantar, um tempo de colher. A nossa vida é assim. A nossa vida é cheia desses períodos, né? Assim como existe o tempo, primavera, verão, inverno, assim também a nossa vida. Um dia ela está florida, outro dia ela está mais fria, um dia ela está mais quente, outro dia é aquele acolhimento, né? Que é o inverno. Então é sempre assim. Nós temos que aprender a lidar com essas nuances da vida, né? Um dia melhor, um dia não tão bom assim, mas tudo isso é aprendizagem, tudo isso é o nosso desenvolvimento, é o nosso desenvolvimento físico, é o nosso desenvolvimento espiritual, e nós temos pessoas ao nosso lado que com as nossas experiências elas vão aprendendo também. Por isso que é importante falar, que é o início da palavra: lança o teu pão sobre as águas, lança seu conhecimento, lança suas experiências, a sua experiência é importante para o outro, a sua fé é importante para o outro, porque nós temos que acreditar que nós temos coisas boas e nós temos que limpar as nossas coisas que não são tão boas assim, como o sentimento da raiva, da inveja, do orgulho, da cobiça, né? A ambição se faz necessária sim. Por isso que nós plantamos, por isso que nós colhemos, né? Porque nós temos que plantar tudo aquilo que nós necessitamos. E isso tudo é importante. Mas a inveja, a raiva, a mágoa, principalmente a mágoa e a inveja, são sentimentos muito negativos e que a gente todos os dias tem que pedir para que limpe, para que lave, para que o Espírito Santo de Deus esteja na nossa vida, trabalhando cada dia mais na confiança, né? Temos que confiar no Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo vai levar nossas orações para Deus e que Deus vai ouvir, né? Então vamos crer na espiritualidade, na paz que nós devemos ter. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente. Muito obrigado, fiquem com Deus.
Bem, queridos amigos, chegamos aí ao final do quadro Vamos Falar com Deus com Thelma Pereira. Aguardamos por vocês no domingo que vem. Boa semana! Você está ouvindo a Rádio Fênix, a rádio jovem de Guarulhos. Não saia da frequência. A sua música toca daqui a pouco.